Nação Tricolor, tá começando a primeira entrevista Bora Leão, dessa vez com o Joaquim, né? O Juba, tamo junto, obrigado. E a gente desmarcou, remarcou, era pra chegar aqui 11 horas, são 12 horas, a gente tá começando a entrevista. Deu certo, deu certo. Então desculpa aí qualquer coisa, muitíssimo obrigado. Quantos likes esse vídeo merece? Não, bota 1.500 aí lá, né? Meta de 1.500 likes, assim que esse vídeo bater 1.500 likes a gente já vai atrás de outro entrevistado e assim que esse vídeo bater 1.500 a outra entrevista sai. Então só depende de você. Se você gostar do quadro, já vai sair outro. Se chegar, o pai vai lançar um sorteio pros meninos aí pra jogar lá pra cima pra vocês, viu? É só dar o joinha lá. Bom, pra começar a entrevista vamos começar de baixo, né? De onde veio essa tua paixão pelo Fortaleza? Veio de um pai que é torcedor, de um irmão, de algum amigo? Quando foi tua primeira vez no estádio, o jogo, tu se lembra do placar e tal? Assim, eu só conheci, sabe, Fortaleza através do meu avô, né? Lá em Sobral, na verdade, foi nem aqui na cidade. Tu é lá de Sobral? É, aí... Familiar de Sobral e eu passava sempre as férias de dezembro e janeiro lá em Sobral, né? E aí o meu avô escutava pelo radinho, tinha 10, 12 anos de idade na época. E aí ele sempre, sabe, comentava sobre os jogos e eu sem entender de futebol na época, eu fui ser curioso em relação a saber o que era que ele estava escutando. Aí ele foi me passar o que era, aí, tipo, a entender e tal, aí me explicou o que era, né? E aí foi que em 98 ele faleceu, ele me deu uma camisa antiga, não era, que eu até procurei, mas não achei para trazer para vocês. E aí a gente começou a paixão naquela época e tal, foi anos e anos. E aí é tanto que a minha primeira ida ao estádio foi em 2002, Fortaleza Criciúma, foi quando meu pai me levou pro estádio, na verdade, né? E aí, naquela final, que a gente lotou o estádio, me deu 2-0, né? E foi algo marcante pra mim naquela época, tinha sido meu primeiro jogo. Eu sempre acompanhava Fortaleza em rádio, em TV, mas não tinha acesso para poder ir na época. Meu pai, ele me levava, assim, né, pra assistir, mas ele não queria que eu fosse pro estádio, de fato, né? Que ele não era achava perigoso e tal, mas depois aquele medo foi passando e ele começou a me levar para os estádios. Então, tua primeira vez no estádio como Joaquim, como Joaquim, né? Foi em 2002. E como Juba foi em 2009. Não, aí isso foi em 2009. Contra que jogo foi? Eu lembro, Fortaleza. Paraná, foi pela Copa do Brasil, lá na quarta-feira à noite. Eu comecei a trabalhar no Sócio Torcedor, né? Era mais um ponto de apoio, na época eu estava na faculdade ainda, de fisioterapia. E aí, na época, a gerente do Sócio Torcedor, que era a Daniela, ela me conheceu no Orkut, na época do Orkut, e aí viu que eu tinha muita ideia bacana, eu gostava de ajudar a galera e tal na internet. E aí ela me chamou para poder participar dentro do Fortaleza, de fato, né, para ajudar. E aí, como todo torcedor que tá tendo o clube para poder ajudar, né, de alguma forma, aí eu tava lá passando ideias, ligava pro sócio para pedir opiniões e tal, era mais como se fosse um ouvidor na época, né? E aí naquela semana, também, tipo 15 dias depois, que teve até um lance, que antes que teve o lance da rasteira do Juba, entre o mascote do Ceará e o Juba e tal. E aí é tanto que até hoje a galera me pergunta também, não sei se você perguntar isso, mas aí eu já vou logo, sabe, antecipar, até como já teve outras entrevistas com o Dudu também, até brinquei também, que não foi eu que levei a rasteira, né, também. Que naquela época, isso de 2008 para 2009, como teve a criação do mascote, assim, várias pessoas foram sendo um mascote, mas ninguém queria ser de fato. Que era quente, tipo, incomodava, não sabia sabe como lidar ali no gol, ali, né, ali com a torcida e tal. E aí teve esse episódio, né, da rasteira, que foi uma brincadeira que eu até hoje não gosto, né, assim, não gostei de ter rolado isso, porque isso pra mim leva até hoje. E é tanto que uma pessoa que só fez aquilo, né, se manchou naquela época a imagem do mascote, mas eu creio que a galera hoje, tipo, sabe, poucas pessoas lembram e sabe que esse tempo todo eu nunca manchei a imagem do mascote, sempre brando em relação a tudo, né, respeito também. E eu entrei naquela época, né, teve essa resenha como eu te falei, aí 15 dias depois eu entrei no clube, para ser funcionário, né, do clube na parte do sócio torcedor, e aí na época eles botaram, né, o pessoal do sócio botou só uma pessoa para ser, né, assim, né, para vestir a fantasia do mascote e ir pro jogo, animar a torcida, bater foto com o torcedor. E aí nesse dia a pessoa, que era um segurança na época, pegou e disse que não podia ir, tinha levado uma vacina, não lembro, ficou com febre. E aí ela me deu a sugestão de poder ir atrás das pessoas, né, para ser. Tinha vários amigos na época, ligava, falava, hoje não tem
Isso na época não tinha interação como tem hoje na questão de, sabe, de WhatsApp, porque tudo é mais rápido, né? E aí liguei, falar no Orkut e tal, e não, ninguém, pô, você é aquela fantasia quente, aquela fantasia, né, daquele jeito e tal. E aí então eu rodei no estádio, perguntava pra conhecer, ninguém queria ser. E aí foi que eu cheguei pra ela e falei, Dani, cara, não dá, a galera não quer vestir a fantasia. Aí esse Joaquim, poxa, não era até como tu vestir a fantasia lá e tal, aí... Mas ela falou, tipo, veste por um jogo e sai ou... Não, era mais pra quebrar um galho, porque, tipo assim, o outro cara era bem mais alto, era um segurança grandão, fortão, bombadão, eu sou baixinho, pequeno, Mas eu sou em trocadinho, tá ligado? Aí então, assim, dá uma aparência legal, né? Mas enfim, era o tipo da coisa que pra mim eu não imaginava. Aí eu peguei, não, tá certo, eu vou. Mas eu quero com algumas condições, que é vestir a roupa de jogador normal, né? E aí chuteira, que eles usavam uma bota grandona. E aí, vamos. Aí eu peguei, fui, vesti, aí quando eu vesti, fui pra campo, na época, o ataque da gente era o Nicasso grandão. No jogo anterior, que era esse cara que fazia o Juba, né, que era bem bombadão, o Nicasso pulou pra cima dele. E aí ele segurou o cara, né, não era segurou o Nicasso. Aí quando ele me viu lá, bicho, pô, desse tamanhozinho o Juba, eu falei, ó, você, rapaz, se fosse fazer gol, você não vai pular em cima do Juba hoje não, né, porque é o meu tamanho pro cara que tava naquela vez, né. Aí ele riu e tal, ele já começou a resenha. Então ali pra mim, eu já tava, essa passou uma experiência de todos os torcedores que é estar perto sabe, dos jogadores do teu clube, né? Então pra mim tava bacana naquela época, eu tava assim, sentindo uma experiência única pra mim naquela época, né? Era naquele momento, né? E aí o Vanderlei também, pequenininho na época, a gente brincando lá, resenhando. E aí a gente pegou, foi pra jogo. Aí os caras da federação me passaram as instruções que tinham que fazer, né? Que não podia fazer gesto obsceno nem nada pra torcida. Você sabe algumas coisas mais que era de prática que não podia fazer, né? E aí eu fiquei atrás do gol lá, e aí eu fiquei pensando, ninguém tá me vendo aqui. Assim, né? Ninguém sabe que sou eu, na verdade, né? Então eu vou aqui fazer uma resenha aqui. Aí o cara, o goleiro ia bater o tiro de meta, eu imitava ele. Aí os caras iam bater escanteio, aí eu ia imitando também o cara batendo escanteio. Os jogadores estavam se aquecendo lá, fazendo treino. E eu aí só imitando lá também. E aí acabou o jogo, naquela vez a gente ganhou, né, o jogo. E aí quando foi depois da partida, aí todo mundo que sabia que eu tava fazendo, foram, pô, que massa e tal, começaram a rir. E aí eu já na minha cabeça não imaginava que ia ter outro jogo. Aí quando foi, isso foi numa quarta, aí naquele domingo, naquela semana, tinha uma decisão de turno contra o Boa Viagem, que a gente ganhou, aí já me chamaram de novo, aí eu fui. Aí a gente foi campeão do turno, aí na outra semana tinha uma decisão contra o Ceará. Pela decisão a gente ia lutando contra, né, assim, né, pra ganhar o tri, né. E aí a gente foi campeão, né, em cima do Ceará. E aí, assim, foi massa porque foi tudo de uma vez. E no jogo seguinte, depois do clássico que a gente ganhou, tinha um jogo pela Copa do Brasil contra o Flamengo. Que o jogo foi televisionado pro Brasil todo. E ali pra mim é uma cena, é um tipo de uma imagem que eu não esqueço. Que hoje, como eu falei, hoje não tem a velocidade que tem as imagens como tem hoje, né. Naquela época era bem limitado, né? Então eu lembro de uma filmagem que fizeram de um amigo meu em casa, né? Falando sobre... A gente estava perdendo aquele jogo de 2-0. E o Juba lá animando e tal, a galera lá também querendo animar. E aí o narrador, não me lembro se era o Kleber. Fortaleza está perdendo em casa, sendo eliminado pelo Flamengo, mas o seu mascote não para de animar a torcida. Aí, poxa, pra mim, não era pra ver ali naquele tipo ali. Cara, era massa porque... Foi massa porque pra mim já marcava de algo, né? Mesmo a gente tá perdendo ali, mas pra mim já tava marcando, tendo um reconhecimento de relação àquilo dali, né? E nesses 10 anos aí como Juba, qual o maior perrengue que você já passou? Teve aquele episódio do Tupi que todo mundo se lembra que o narrador falou bem. Juba não pôde entrar. Qual foi assim o maior perrengue de qualquer coisa? Não, aquele episódio ali no jogo do Tupi, lá no acesso, foi algo mais deles, né? Lá da diretoria de lá do Tupi, porque quando tem algum jogo fora, que a gente vai levar o mascote pra lá, tipo assim, a gente levou muito indecisões, né? Do Fortaleza e Juventude, fui pra lá com o Juba. Aí de Fortaleza, de Brasil de Pelotas também. Lá com o ofício na mão, cheguei pra entregar pro representante da partida, que na época, na era da Federação Cearense, era o Júlio Manso. Ele falou, Joaquim, tava tudo liberado. Só que aqui a galera do Tupi veio reivindicar que não quer, até essa galera da imprensa pro pai da TV Leão naquela época também não deixaram os caras entrar no campo, tinha que ficar na torcida. E eu já
vestido com a roupa do mascote e tal, pronto pra ficar atrás no gol pra esperar a gente subir. Naquela época a gente subiu, né? Mas enfim, foi engraçado e foi chato porque foi algo pra mim que eu fui, mas assim, foi melhor porque o quê? Eu tive que ir pra arquibancada, eu fui pra arquibancada vestido de Juba, então naquela época, né? E aí eu falei, beleza, então não, assim, não vai dar certo, então eu vou precisar de alguém que me leve até a arquibancada, eu quero ficar no meio da galera. E aí o segurança do Tupi me levaram pra lá no meio da galera, assim, eu tive que passar porque o estádio lá é horrível, o estádio deles. E aí eu passei, assim, um acesso, na verdade, né? Eu passei no meio dos torcedores deles, aí xingando, é que é normal, né? Ali no, sabe, no gola da pele, jogando cerveja, jogando água. E aí eu na minha, né, com os caras lá, fui até arquibancada. Mas teve outras resenhas também fora, né? Tipo assim, a gente faz também evento de casamento, aniversário, né? E aí teve um evento que eu fui de casamento, foi um dos primeiros, eu acho. Foi. Aí, no calor da emoção lá, a galera vibrando e tal, aí quando é do nada eu sinto um murro aqui por baixo, né? Aí eu senti um murro, né? Você sabe, né? Olhei pra baixo uma criança lá. Aí riu na hora, porque ela tava querendo chamar a atenção, porque ela queria que eu olhasse pra ela, só que ali, tipo, essa visão do Juba aqui é aqui da frente, sabe? Tipo, pra me olhar aqui pro lado eu tenho que virar e aí pra olhar, entendeu? Então não tem como. Aí na hora lá a criança pegou, ela viu o estímulo, daquele jeito era bater ali. Aí quando eu olhei pra baixo eu senti a dor, fiquei pra mim, que não dava pra ela ver a minha expressão, né? Aí ele riu, né? Tipo assim, você vai prestar atenção, né? E aí na fantasia antiga, antes dessa hoje, tinha um rabo, sabe? E aí, tipo, tu vai pra evento, a galera, tipo, criança vai logo onde quer, e puxava o rabo. E aí é tanto que depois depois de fazer essa roupagem não da fantasia, a gente teve que tirar, por conta disso, né? As crianças, porque criança assim, algo, não é imaturo, mas é algo sem maldade, né? Então vai puxar mais pra chamar a atenção. Então, pra não ocorrer mais esses fatos, assim, essas coisas até engraçadas, a gente mandou tirar pra... Isso a gente fazer um comparativo de torcedor de arquibancada e com o mascote. Você já foi os dois, hoje você é o mascote. E qual a principal diferença da rotina, sabe? Que horas você tem que chegar no estádio, que horas você tem que sair, como é ser dentro do estádio? Porque eu, como torcedor, eu saio de casa 2 horas antes da partida, chego no estádio, espreitinho, faltando uma hora. Como é a tua rotina? E queria perguntar se tem como, agora a gente vai ter dia 13, Fortaleza vai gravar um Dia de Leão, eu filmando a tua rotina, chega no estádio, lá dentro. Sim, tem. Vai dar certo sim, isso é até... Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, que assim que esse vídeo sair, gravando a rotina do Juba, você será notificado, fica limpeza pra tu assistir. Show. Sim, assim, os jogos, assim, diversas vezes eu tenho que chegar mais cedo, né? Chega mais ou menos quantas horas antes? Tipo assim, se o jogo é 4 horas da tarde, eu chego mais ou menos 2, 1 hora da tarde, tipo, não era, sabe, 3 horas de antecedência, mais ou menos. Isso tu tem que chegar no estádio? No estádio, então, pra poder... De casa, a saída de casa meio... Não, isso, mais ou menos isso. Mas é porque a gente tá com, agora tem que fazer o lance da FanFest, né? Tá tendo alguns jogos que a gente tá fazendo na FanFest. Então eu chego bem mais cedo, me programo, vou lá vestir a fantasia, vou lá pra FanFest, animar torcedor, tem lá as bandas rolando, eles fazem uma resenha lá, aí desce pro campo, aí bate foto com o torcedor, crianças ali, recepciona e tal, aí vai pro campo, entra com o time e vai lá pra trás do cone animar o torcedor, né? E aí empurrar o Fortaleza rumo à vitória aos 90 minutos. E assim, era sobre a questão de fazer um mascote de preparação grande, né? Que eu falo assim, eu tenho uma vida fora do Fortaleza, eu sou fisioterapeuta, né? Então, eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha família para criar, assim... Em relação à minha filha, né? Que foi pai agora recente. Inclusive, parabéns, viu? Deus abençoe ela, vai dar tudo certo. Então, eu tenho, né? Assim, eu tenho minha esposa em casa, tenho família em casa também, né? Então, assim, a gente tem que cuidar fora, né? E tem que levar para dentro do campo para ter uma energia legal, né? Então, tipo, dia de jogo, por exemplo, como eu te falei, eu chego cedo, me preparo, e assim, o jogo que eu dou maior valor a fazer e ser, assim, fazer o mascote é em clássico. Que cara, é fora do normal. Eu me preparo, não é que eu não durma direito, mas importa, sabe, não importa o clássico. Assim, sabe, o campeonato, que seja da Fares Lopes à Série A. É o tipo do jogo que eu gosto de, sabe, de participar, de estar lá animando o torcedor, de
de estar com o time, aquela vibração, aquela sinergia que tem é bacana, sabe? E eu me preparo bem, assim, até para aguentar os jogos, a rotina de vários jogos e eventos, fora assim, casamento, aniversário, como eu te falei também. Eu faço, tipo, atividade física, eu luto Muay Thai, né, treino, na verdade, te faço corrida de rua, jogo futebol, né, esporadicamente faço rachinha. E, assim, tem uma vida, assim, né, bem corrida em relação à atividade física, né, para manter a linha como fazer o mascote, né, para aguentar, digamos assim, a pressão nos jogos, né, a pressão de estar lá, vibrando o torcedor, animando, tá, de uma ponta a outra, sabe, correndo, então é bem, assim, é gastante que, assim, tipo, é desgastante, porque é uma atividade, né, mas também tipo, gratificante porque é muito bacana chegar um torcedor, uma criança, sorrir perto do mascote, abraça, fica alegre. E sem contar que quando a gente ganha, mais alegria ainda, né, por estar junto com o torcedor ali, junto com essa comissão técnica, o staff todinho do Fortaleza, é bem bacana. Quais são as regras que tu tem que seguir, o que tu não pode fazer de jeito nenhum no estádio e o que é liberado, sabe? As regras que tu pode fazer lá. Assim, Jogos pelo Cearense, na verdade, jogos pela Federação Cearense, eles são bem abertos em relação ao que fazer, por exemplo. Eu posso entrar com o time no campo, ficar perfilado, bater foto no campo, e aí, se eu entrar com as crianças, isso aí é de boa, é tranquilão. E aí, a CBF tem umas regras que a gente respeita as regras dela, né? Questão de patrocínio, essas coisas. Então, assim, jogos pela CBF, o mascote não pode entrar no campo com o time. Ele tem que, assim, antes do jogo começar, ele tem que estar atrás do gol. Ele não pode ficar na escadinha durante o jogo, entendeu? Aquela escadinha que dá acesso à arquibancada, né? A linha inferior. E tem essas restrições que a gente respeita, sabe? A gente sabe como é que é sabe as regras de alguma coisa, então a gente respeita. Tipo assim, na hora que o jogador faz um gol, ele vai comemorar ali perto da bandeirinha de escanteio. Aí tem o limite das placas publicitárias, tipo assim, do mascote até lá. Eu não posso passar ali porque o juiz pode ver, aí pode me punir, aí vai punir ao clube e assim vai, entendeu? Então, eu já sei disso, então eu já mantenho a linha até ali, já sei onde é que é o meu limite, entendeu? Como tu consegue conciliar agora, você acabou de ser pai, criança pequena, 5 meses, e a gente sabe quando é bebê, o pai tem que ficar ali o tempo todo cuidando da criança. Acredito que você como torcedor queria sim ir pro estádio com sua filha, poder estar lá todo jogo com ela no braço. Então como você consegue, tipo, administrar isso, de ser mascote e ser um pai? Cara, assim, não é fácil, na verdade, né? Mas a gente tem um apoio total também da mãe. A mãe também ajuda muito. A mãe é mais atuante, tá, na verdade, né? E tipo, quando eu fui pai, cara, agora, tipo assim, é uma coisa que é sobrenatural. Já imaginava já há muito tempo, né? Mas eu não... Assim, a ficha até hoje não caiu, né? Porque eu me sinto uma criança, na verdade. Então lá em casa vai ter 2 crianças, na verdade, né? e A Ju tem que cuidar das a duas. Ju tem que cuidar dos dois agora. E é o tipo da coisa, cara, eu sempre, quando eu tava fazendo um Juba, eu sempre chegava perto das crianças, sou louco por criança, na verdade. E quando eu ia pra festa de criança, tinha criança que pra bater foto, eu sempre ficava me imaginando, né, assim, tipo, um dia que eu ia ser pai, né. Então era algo pra mim que hoje em dia, hoje de fato, já mudou a realidade, já é, tipo, Joaquim, que era de um jeito, hoje é completamente diferente, muda muita coisa. Mas em relação ao Juba, a fazer o Juba e ser pai, tipo assim, extremos, mas assim, a mesma energia, porque, tipo, é tanto que nos jogos, quando agora depois que eu fui, ela nasceu, na verdade, tipo, quando é no intervalo, eu faço chamada de vídeo com a minha esposa pra ver como é que ela tá, né, se tá dormindo ou não. Então você fica no jogo, anima, mas fica com o coração em casa, né, com saudade dela, né. E eu não vejo a hora de poder levar ela pra entrar com o Juba, né. É tanto que ela tem que ganhar imunidade, agora tá ganhando, na verdade. E eu já tinha, assim, por mim, já tinha levado, era na final do Cearense, né? Que eu queria um jogo marcante pra ela, né? Que assim, que fosse marcante, né? Pra ser o primeiro jogo dela. Que ela futuramente, quando crescer, papai me levou pra tal jogo. E eu espero, assim, eu tô vendo aí qual o jogo que eu vou levar. Assim, como eu falei, tô esperando ela ganhar imunidade, vacina e tal, essas coisas, pra ela poder levar ela pro estádio. Eu sei como é difícil também, essa galera, tipo, já teve jogo que eu já vi, tipo, sabe, jogador mesmo levar a criança com 15 dias pro estádio para entrar no campo, e ali é um risco que se corre pra criança sim, entendeu?
Então assim, é bacana. Hoje eu tenho minha cabeça dividida em relação a trabalho, a família, a minha filha, e é algo que eu estou vivenciando isso a cada dia, a cada momento, a cada evolução dela. Não era como eu falei, o Joaquim hoje é diferente em relação a ser pai, é muito massa, é uma experiência bacana. Eu que tinha essa cabeça de ter 5 filhos, hoje já deu uma diminuída, é difícil, é complicado, assim, é muito bom, sabe? Mas é difícil porque você tem que ter atenção, tem que ter a calma, entendeu? Então tudo é mais, assim, hoje é diferente, né? E a parte agora de conciliar o mascote, Joaquim, com a diretoria do clube e com a torcida. Tem algum torcedor que, por exemplo, já aconteceu, não gosto de você por causa disso, porque eu acho que o Juba nesse jogo zicou, talvez fez isso, algum diretor, a gente sabe que teve um caso antigo de diretoria que não queria mais o Juba. O que é que você diz a respeito disso? Cara, eu posso, assim, tipo, já resumir o que você falou entre 10 anos de estar incorporando o mascote. Se você quiser me acompanhar por questão de zica, eu acho que, vamos lá, na era 2009 eu fui tricampeão, na era 2010 tetra, né? Aí eu passei esse tempo ausente de não estar fazendo o mascote pela coisa que teve, né? Mas aí eu voltei em 2015, naquela época do Cassiano, né? Aí fui campeão de novo, estadual. Aí em 2016 também o bi. Aí ano retrasado a gente subiu contra o Tupi, mais um acesso, vice-campeão. E aí em 2018 campeão da Série B. Esse ano campeão estadual e campeão Nordeste, então. Mas já teve algum torcedor que vai falar contigo que... Não, tem, cara, eu acho que assim... Tipo, momento de raiva quando a gente perde, assim, alguma partida, isso é normal, sabe, torcedor, sabe, procurar algum canto, alguma forma de poder transparecer, assim, sabe, jogar a raiva, que é normal, a gente, tipo, torcedor quando perde, tipo, a gente quando perde, a gente fica com raiva, né? Então já teve alguém falar e tal, alguma coisa assim. Mas a gente trata da maneira melhor possível, a gente não tenta bater de frente, né, na verdade. Até quando você imagina, Joaquim? Como Joaquim, algum dia que você já imagina, tipo, próximo ano vai ser meu penúltimo ano, em 2022, quando eu for chegar na Libertadores, tá bom. Cara, o que você imagina? Eu penso assim, até enquanto meu corpo aguentar, na verdade, né? Como eu te falei, é dura, é difícil a rotina, né? De ter uma preparação, de ter uma atuação nos jogos, então até quando meu corpo aguentar e de diretoria queira que eu fique, eu tô lá animando o torcedor. Bom, começando a segunda parte da nossa entrevista, não vai ser... Mais pergunta? Mais. Nossa, esse cara vai me alugar todo dia todo aqui. Glória vai falar uma palavra, tu tem que falar a primeira coisa que aparecer na tua cabeça. Primeira palavra aqui, Juba. Paixão. Segunda palavra, torcida. Leal, né? A torcida incorporou esse nome de torcida de leais, então a torcida apaixonada, a torcida bem presente. Né? Terceira palavra, Fortaleza. Fortaleza. Sangue, né? Tá no sangue. Tá na vibração, tá na emoção. Quarta palavra, família. Família. Amor, né? A gente pode citar um amor para várias vertentes, né? Amor assim, tipo, tudo que você for fazer, você tem que ter amor, então a família também tá muito junto, né? Então a gente tem que levar amor em relação à família em si. Então, fala amor. E a última palavra, né, do meu bloco de palavras, e a quinta, futuro. Incerto. Incerto. Porque ninguém sabe o dia da manhã, né? Então é algo que você tem que aproveitar o hoje. Hoje você aproveita, pro futuro você colhe o que vai vir no presente. E daqui a 7 anos, como é que tu vê o Jubaquim? Rapaz, eu penso de estar vibrando ainda mais velho, né? E sim com mais conquistas ainda. Pra finalizar essa parte de uma palavra que vem na tua cabeça, Maria Clara. Então tu foi longe, pai. Cara, é meu amor, né? Assim, diga assim, meu coração fora de mim, né? A minha tem 5 meses, eu sou doido por ela mesmo pra ela crescer, pra ficar mais louca ainda. Já que a gente falou da tua filha, Júlia. A Júlia é um amor antigo, né?
Agora chegou para dividir a Clarinha com ela, mas é uma ótima mãe, uma ótima esposa e essa é uma grande mulher. Bom, para finalizar a entrevista, a interação de vocês, se você não viu, a gente postou um story semana passada falando dessa entrevista e pedindo para você mandar uma pergunta pro Joaquim. Então, estamos com elas aqui. Vamos começar. @Vivi Sarmente. O Juba estará presente no Campeonato Cearense Feminino? Sim, se precisar, pode chamar, vai contactar o Juba. Te manda uma mensagem lá no arroba JubaMascotefec, que a gente vai marcar presença lá no futebol feminino. @Guizão_1918. Dentro da fantasia quente? É muito mais ali, tipo, no calor da emoção a gente nem sente, assim, aquela, tá vibrando ali, tá passando a emoção pro torcedor, a gente nem, assim, né, de cansaço, tudo passa. @Ronen Rodrigo Feck. Qual foi a maior dificuldade que ele teve como mascote do Leão? Cara, foi mais adaptação, né, sabe, de começo em relação a como respirar dentro da fantasia, de como se locomover, tem que ter uma questão de desenvoltura, andar, então tudo tem que ser adaptado, então essa transição de pessoa para incorporar o personagem teve uma transição legal para poder ter um aprendizado melhor. @Jefferson1918_. Joaquim, qual foi o seu melhor momento como Juba? Cara, foram 2 momentos, assim, eu posso citar 2 na verdade, que pra mim é fora do comum. Foi o acesso da C pra B lá em Juiz de Fora contra o Tupi e o gol do Cassiano. Aquele foi muito marcante, velho. É algo que... Mas se fosse para escolher um dos dois, qual seria? Paz, eu acho que a emoção mesmo de anos, de bater na trave e não conseguir, foi o jogo contra o Tupi, lá em Juiz de Fora. Você, torcedor tricolor, mês de junho acabou, São João, mas por aqui no Leão não. Dia 19 de julho, no estacionamento do Iguatemi, vai ter o São João do Leão. Arraiá do Leão, como você queira, às 20 horas da noite. Com altas bandas do forró da antiga lá. As 3 taças da Tríplice Coroa. As 3 taças vão estar presentes para você, torcedor, bater foto com elas. O Juba também, meu amigo Juba vai estar lá. E outra coisa, ó, ingresso avulso vai ter em venda em qualquer loja Leão 1918. Mas a camisa do campeão do Nordeste com o pet da Copa do Nordeste campeão só à venda no clube, tá bom? Na sede do PC, na loja Conceito Leão 1918. Ingresso com a camisa, tá um valor promocional, chegue junto, venha torcedor tricolor agregar junto com os outros torcedores essa festa linda, junto com as taças e assim, e curtir o São João, tomar umas também, comemorar, encher a cara e comemorar, gritar e campeão. É nóis. E pessoal, se você assistiu o vídeo até aqui, quero ver mesmo se você assistiu. Comenta aí embaixo, #Leão1918. Que eu vou conferir se você tá assistindo o vídeo mesmo, assistiu só ali até a metade. Então, aqui, valeu, tamo junto. Queria só mandar um abraço também pro Dudu, meu amigo, é Boga Guião. Tamo junto, papai, é nóis. Valeu.